Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem está começando a acompanhar agora, o meu nome é Camila Rodrigues e eu estou falando com vocês um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Essa é a nossa segunda aula, então se vocês chegaram aqui e quiserem assistir a primeira, tá aí também. Bom, hoje eu vou focar um pouquinho mais na parte dos domínios, né, que eu tinha falado para vocês, e aí eu vou apresentar a tela e aí eu vou mostrar um slide que eu preparei para vocês. Calma aí que já tá indo, tá, gente? Aí, agora foi. Então, vamos lá. A classificação, né, pelos domínios, que é como eu disse para vocês, que antes o reino era o maior dos grupos e hoje em dia a gente tem o domínio. E aí, como eu já disse para vocês, né, tem o domínio Archaea, o domínio Bactéria, ou Eubactéria, e o domínio Eucária. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o que são as características de cada um, o que cada um tem de ser vivo dentro deles, enfim. O domínio Archaea. Nesse domínio encontramos organismos procariontes, ou seja, seres vivos que não apresentam núcleo celular verdadeiro, nos quais o material genético fica disperso no citoplasma. Isso daí é, obviamente, por quê? Porque a gente já tinha visto na última aula que o domínio Archaea, ele possui bactérias, né? O domínio Archaea e o bactéria são compostos pelos antigos constituintes do reino Monera, então são todos procariontes. Além disso, os organismos são unicelulares e podem apresentar nutrição autotrófica ou heterotrófica. Apesar de serem unicelulares e procariontes, eles foram separados das bactérias, pois evolutivamente estão mais próximos dos eucariontes. Isso até já dá uma pista do que fez eles terem, né, descoberto e dividido os organismos em domínios. Foram de acordo com as relações filogenéticas deles, né, com as características que eles tinham, analisando o RNA ribossômico. Vão ter questões falando disso mais para frente, então a gente aprofunda mais para frente. E aí os exemplares são as arqueobactérias. O domínio bactéria é também de organismos procariontes, unicelulares e com nutrição autotrófica ou heterotrófica, mesma coisa do que o domínio Archaea. A diferença é que aqui estão as bactérias que já são muito conhecidas por nós, as causadoras de doenças, né? E as que vivem no solo e na água, além das cianobactérias. E por fim, o domínio Eucária, que é o domínio eucarionte, que estão presentes todos os organismos eucariontes, isto é, aqueles que possuem material genético delimitado por uma membrana, chamada de envoltório nuclear ou carioteca. Assim sendo, nesse grupo existem protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Portanto, são organismos unicelulares ou pluricelulares e com nutrição autotrófica ou heterotrófica. Então, é um grupo muito vasto. Então, justamente por ter todos os outros exemplares dos outros 4 reinos, né? Enfim. E aí, o que mudou, né, desde que começou a funcionar a questão do domínio? Aí vem falando aí, ó. Hoje em dia, são reconhecidos somente para alguns autores, tá, gente? Para alguns biólogos. Alguns ainda consideram, igual eu falo aqui no final do reino protista, alguns ainda consideram o reino protista como um reino, né? Outros já consideram que o reino protista deixou de existir. Então, oficialmente, existem 3 reinos: o reino fungi, o reino plantae e o reino animae. O reino Monera deixou de existir, já que os organismos procariontes que estavam nele foram divididos em 2 domínios. Mas como eu sempre digo, isso, gente, quando a gente está falando de domínio, se vem uma questão na prova falando sobre reinos, somente sobre reinos, a gente considera os 5 reinos. A não ser que na introdução venha falando, de acordo com algumas evoluções, perceberam que alguns reinos não condiziam mais. Se vier falando alguma coisa assim, aí tudo bem. Aí vocês vão analisar domínio e pensar que o reino Monero não existe mais. Só que se vier falando único e exclusivamente de reino, nós temos 5 reinos ainda, teoricamente. Beleza? Aí aqui vem até mostrando, né, um ancestral comum, e a Eubactéria, que é presente no domínio bactéria, a Arqueobactéria, que é presente no domínio Arquea, e o Animalia, fungi, plantae e protista, que estão no domínio Eubactéria. Aí vem as questões. Essa questão, peguei uma questão super simples, eu gosto de ir dificultando, né, ao longo, para vocês verem que as questões difíceis, se vocês desmembrarem e tornarem elas mais simples, elas não são difíceis também. É tranquila como essas que são menores. Atualmente, costuma-se agrupar os seres vivos em 3 domínios. De acordo com essa classificação,
os organismos procariontes estão agrupados, ou seja, em que grupo, em que domínio que os organismos procariontes estão. Super simples, a gente já vai direto à alternativa D, nos domínios Arquea e Bactéria. Né? A gente acabou de ver, então super tranquilo. Próxima questão do vestibular UESP. A reorganização taxonômica dos seres vivos, baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos, proposta por Carl Woese em 1978, demonstrou a existência de 3 linhagens celulares conhecidas como domínios. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, letra A, os domínios são categorias taxonômicas acima de reino. Letra B, o domínio Arquea inclui bactérias que podem causar doenças ao homem. Letra C, o domínio Eucária inclui fungos, algas azuis, protistas e vegetais. Letra D, o domínio Eubactéria inclui organismos encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos. E letra E, a existência dos domínios não alterou o sistema de classificação dos 5 reinos proposta por Robert Whittaker em 1969. Então, vamos analisar alternativa por alternativa, né? Letra A, os domínios são categorias taxonômicas acima de reino. Para mim, não tem nada de errado nessa questão, mas vamos deixar ela em observação e analisar as outras. O domínio Arquea inclui bactérias que podem causar doenças ao homem. Tá errada. Por quê? É o domínio Eubactéria ou bactéria que vai ter essas bactérias que podem causar doença. O domínio Arquea possui as arqueobactérias. Então, eliminamos a letra B. Letra C. O domínio Eucária inclui fungos, algas azuis, protistas e vegetais. Tá errada na parte da alga azul, porque as algas azuis elas são seres procariontes e por isso elas são classificadas no domínio bactéria. E também aqui não citou nada de animal, né? Então, assim, mas o que pesa mais nessa questão é a questão das algas azuis, que são procariontes, logo são do domínio bactéria. Letra D. Então, a gente elimina ela também. Letra D. O domínio Eubactéria inclui organismos encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos. Esses organismos que são encontrados nesses ambientes, eles são denominados de organismos extremófilos, porque eles vivem, né, em ambientes com condições adversas às formas de vida mais comuns. Então, mas não são as eubactérias, né, que estão que tem essa característica. São as arqueobactérias, ou seja, seria o domínio Arquea. Então, a gente também elimina essa letra. E, por último, a existência dos domínios não alterou o sistema de classificação dos 5 reinos proposta por Robert em 1969. Eu acabei de falar com vocês que, de acordo com o domínio, o reino Monera deixou de existir. Então, teve mudança sim. Então, a resposta correta seria a letra A. Até coloquei aqui as justificativas, né, que eu peguei no site, para caso ainda tenha ficado alguma dúvida. A letra B está errada porque o domínio que inclui bactérias patogênicas é o bactéria, né, que é o que eu estava falando lá, né, das que causam doenças ao homem. A letra C está errada porque algas azuis são organismos procariontes e, portanto, não são encontrados no domínio Eucária. A alternativa D está incorreta porque organismos extremófilos, né, que eu até expliquei para vocês, estão no domínio Arquea. E a alternativa E está incorreta porque, com a classificação em domínio, o reino Monera foi extinto. Super tranquilo, né? Beleza, próxima questão. Em 1990, Carl Woese e colaboradores propuseram uma nova forma de classificação dos seres vivos e criaram uma categoria taxonômica acima do reino, o domínio. Assim, a nova classificação apresenta os domínios bactéria, arquea e eucária, conforme a figura abaixo. Né? Aí tá mostrando até um taxograma aí para vocês. Com base na figura e nos conhecimentos acerca dos diferentes grupos de seres vivos, é correto afirmar. Letra A, o domínio Eucária foi o primeiro a apresentar o RNA ribossômico. Letra B, o domínio Eucária, apresenta somente organismos pluricelulares. Letra C, o domínio Arquea apresenta maior parentesco com Eucária do que com bactéria. Letra D, o domínio Arquea possui entre seus representantes os protozoários e as algas unicelulares. Letra D, o domínio bactéria engloba os organismos que não apresentam peptídeo glicano em suas paredes celulares. Então, vamos lá. Letra A, o domínio Eucária foi o primeiro a apresentar o RNA ribossômico. Lembra que eu falei com vocês que a criação dos domínios veio quando eles analisaram os RNAs dos seres vivos? Então, se só os do domínio Eucária tivessem o RNA ribossômico, não teria sido possível criar os domínios bactéria e Arquea.
porque eles não teriam um RNA ribossômico. Então, essa questão está errada. Letra B. O domínio eucária apresenta somente organismos pluricelulares. Lembra que eu falei que o eucária é um dos mais diversos que tem? Porque vão ter todos os outros 4 reinos, né? Então, errado, porque tem organismos unicelulares também. C. O domínio árquea apresenta maior parentesco com eucária do que com bactéria. É isso, a gente até citou isso, né? O domínio árquea está mais próximo do eucária do que do bactéria, até mesmo por isso que ele foi dividido das bactérias, né? Letra D, mas vamos analisar o resto, né? Letra D. O domínio árquea possui entre seus representantes os protozoários e as algas unicelulares. Não, porque os protozoários e as algas unicelulares, eles estão no domínio eucária, porque eles são eucariontes. Ou letra E, o domínio bactéria engloba os organismos que não apresentam peptidoglicano em suas paredes celulares. Não tem nada a ver essa questão. Então, realmente, seria a letra C. O domínio árquea apresenta maior parentesco com eucária do que com bactéria. Próxima questão do Enem. A classe biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Use e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, no caso, né, a proposta dos 3 domínios, se baseia fundamentalmente em, letra A, tipos de células? Não, até porque o domínio eucário, por exemplo, tem vários, tem unicelular, tem pluricelular, então não é pelo tipo de célula que é essa divisão, até porque se fosse só único e exclusivamente pelo tipo de célula, o domínio árquea e a bactéria seriam um só, porque ambas são procariontes, por exemplo. Letra B. Aspectos ecológicos. Ecologia não tem diferença nenhuma nessa questão da divisão dos domínios. Nada a ver. Letra C. Relações filogenéticas. É isso. Aí você me fala, o que são relações filogenéticas? São as relações evolutivas entre os grupos de organismos. Então, é exatamente isso. Quando ele analisa o RNA ribossômico, ele está analisando essas relações que eles possuem e pegando os que são mais próximos. Então, seria essa a questão. Propriedades fisiológicas não tem nada a ver e nem características. E aqui na frente vem um comentário, né? O USE classificou os seres vivos em domínios utilizando análise comparativa de RNA ribossômico. Logo, por falar sobre comparações de sequências que codificam, a origem e relação evolutiva de sua classificação foi pautada nas relações filogenéticas. Resposta correta, letra C. Bom, gente, é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Semana que vem eu vou ver se eu dou uma passada nos reinos com vocês. Eu queria trazer essa parte dos domínios, porque é realmente muito importante. E por ser uma coisa mais nova, muitas vezes a gente ainda não tinha conhecimento dela, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, na próxima aula eu tiro as dúvidas. E se quiserem também, podem colocar aí nos comentários, para quem está vendo do YouTube, que na próxima aula eu respondo as dúvidas de vocês. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês.